amigos do canal. Bem-vindos ao Relatos de Lobisomem, o canal de curiosidade sobrenatural. Sou Ed França e hoje trazemos o relato de Elton Souza, de Taguatinga, Distrito Federal. E o relato se chama Atirando no Lobisomem. Boa noite, Ed. Meu nome é Elton. Esse relato aconteceu comigo na época que eu morava em Braslândia, Distrito Federal, no ano de 2011. Ed, a gente costuma viver a realidade, não nos damos conta que há coisas ocultas nesse mundo e não adianta fingir que não existe, porque em um dia que você nem imagina, acaba esbarrando com uma coisa sobrenatural no seu caminho. Na época desse relato, eu estava dividindo o aluguel com a minha irmã. Ela veio comigo de Paracatu para fazer concurso público em Brasília. A gente dividiu o aluguel de um pequeno apartamento de 2 quartos que ficava no 3º andar de um prédio residencial em Braslândia. Atrás do nosso prédio ficava uma garagem de uma empresa de turismo, que era cercado com aquele arame trançado. Assim, dava para ver tudo que estava do outro lado do cercado, tudo que estava do lado de fora. Depois dessa garagem de ônibus, ficava um matagal muito fechado. Nessa época, minha irmã, que se chama Isa, namorava um rapaz chamado Paulo. O Paulo era filho de um comerciante de Braslândia, estilo playboy. Andava de carro do ano e era metido a brigão. Já eu trabalhava numa loja de grife de roupas no shopping center de Brasília e costumava chegar em casa depois das 11 da noite. Por conta disso, mesmo sem ter porte, eu andava armado na época, por questão de segurança. Tinha um revólver 38 de 5 balas, aquele que chamam popularmente de 38 Bulldog. No dia do relato, eu cheguei em casa por volta das 11 horas, como era de costume. A Isa estava com o Paulo em casa, assistindo um filme. Mal eu tinha chegado, a Isa levantou para buscar mais pipoca na cozinha. Nesse instante, ela falou: "Gente, vem cá ver uma coisa." A janela da cozinha dava para os fundos do prédio, e quando a gente olhou, depois do cercado da garagem, estava um homem completamente nu, estava pelado, e andava de um lado para o outro do cercado. Parecia estar desorientado, perdido. Era uma noite de lua cheia bem clara, assim dava para ver o homem que estava nu, mesmo de longe. O Paulo, na hora que viu, já foi falando: "Vou pegar esse safado." Eu falei para ele que a gente devia chamar a polícia, mas para o Paulo era impossível perder aquela chance de bancar o machão. Queria impressionar. Então foi falando: "Isa, liga para a polícia que eu vou pegar esse safado. Vou dar uma imobilização nele, vou dar uma chave de braço e segurar ele até a polícia chegar para buscar." Isso já abrindo a porta e descendo as escadas. A Isa ficou parada e me olhando com a cara de preocupada. Foi quando eu resolvi descer as escadas também, atrás do Paulo, porque pensei, se o Paulo fizer alguma besteira e se machucar, eu vou ficar com a consciência pesada de não ter ajudado ele. Quando chegou mais perto do homem, o Paulo já foi gritando: "Parado aí, seu safado!" O homem, que era muito branco, magro e barbudo, no mesmo instante fugiu correndo a toda velocidade na direção do matagal. O doido do Paulo foi atrás do homem gritando: para aí, safado, não corre não!" E eu gritando pro Paulo para deixar o cara ir embora. Nisso, a gente já tinha corrido mais de uns 300 metros para dentro do matagal. E o cara pelado já tinha aberto uma distância boa na frente do Paulo. Passando mais um pouco, o Paulo afundou e sumiu no mato um pouco na minha frente. Nessa hora, a noite, que não prometia ter nada fora do normal, começou a se transformar no meu pior pesadelo. Naquela hora, o pesadelo começou. Na hora que o Paulo afundou no mato, eu parei de correr e fiquei olhando para tentar entender o que tinha acontecido. O Paulo logo começou a gritar: Elton, me ajuda! Eu caí num buraco!" Eu fui me aproximando devagar para olhar. O Paulo caiu num buraco largo que estava coberto pelo capim, e ele não viu. Tinha quase 3 metros de profundidade. Por sorte, ele ainda se agarrou no capim e só torceu o pé na queda.
Mas com o pé machucado, ele não conseguia pegar impulso para sair do buraco. Eu tentei sinalizar para a Isa, que estava na janela olhando, mas pela distância que já era muito grande, ela não conseguia me ver. Pensei em ir até lá e deixar o Paulo esperando enquanto eu chamava por ajuda. E nisso foram se passando vários minutos. Foi nesse instante que eu vi um galope vindo do matagal na nossa direção. Um galope muito pesado, de animal grande. Quando eu vi esse galope, pelo barulho, pensei que era algum boi bravo que estava naquela área. E fiquei olhando na direção do mato escuro para ver de onde o boi ia sair do mato. Enquanto olhava numa direção e outra, foi quando eu percebi aquele cachorro negro, enorme, sentado, uns 20 metros à nossa frente. Era a forma de um cachorro, mas era grande demais, e seus olhos, acesos no escuro, brilhando um amarelo que parecia fogo. Nessa hora, deu aquele frio na barriga. Eu me lembrei das histórias que meus avós contavam lá em Paracatu sobre lobisomem, e entendi que eu estava diante daquela fera amaldiçoada. Nesse instante, fui colocando a mão na cintura devagar, para puxar o revólver. O meu primeiro pensamento, que passou na minha cabeça, foi correr e deixar o Paulo ali mesmo no buraco, mas naquela hora tirei forças não sei de onde para segurar o pânico. O lobisomem nessa hora ficou sobre as 4 patas e deu um passo para trás, como quem está pegando impulso para correr. Foi quando ele disparou na nossa direção. Eu já com o revólver na mão, dei 2 tiros na direção da fera. Não sei se acertei ele, mas depois dos tiros ele deu uma guinada e desviou a direção e fugiu na direção do mato. O Paulo gritou lá de dentro do buraco perguntando o que estava acontecendo e eu gritei de volta: "Tem um bicho aqui, Paulo, querendo me pegar." O Paulo gritou já com grande desespero: "Me tira daqui!" Foi quando eu tive a ideia de falar para ele: "Paulo, tira o cinto da calça e joga para mim, que eu vou usar ele para tirar você do buraco." Assim, consegui tirar ele do buraco. Na hora que o Paulo saiu do buraco e levantou a cabeça, deu de cara com um lobisomem parado na nossa frente, dessa vez a uns 15 metros de distância. Acho que a fera reconheceu o Paulo, porque dessa vez ficou de pé e soltou um urro muito alto. Não sei explicar, mas era um som horrível, que lembrava um porco, mas era mais grosso. O Paulo gritou: "Corre!" e disparou em direção às casas. Eu ainda tive tempo de dar mais 2 tiros na fera, que entrou correndo no mato de novo. O Paulo esqueceu do pé machucado e corria igual um maratonista na minha frente. E enquanto eu corria, eu escutava a fera correndo no mato ao nosso lado. E fiquei guardando a última bala do revólver para atirar na fera de novo, se ela saísse do mato. Assim, conseguimos entrar no corredor que dava acesso ao prédio. Olhei para trás e não vi mais o lobisomem. Subimos as escadas, fechamos a porta da casa, fechei as janelas, apagamos as luzes e fiz sinal para a Isa ficar quieta. Ela ainda ficou olhando para mim e sussurrando: "O que está acontecendo?" Nessa hora, o lobisomem começou a uivar alto lá do mato atrás do prédio. Então a Isa arregalou os olhos e entendeu o que estava do lado de fora. O lobisomem continuou uivando e uivando, mas cada vez o uivo foi ficando mais longe e mais longe, até se perder na madrugada. Não preciso nem falar que ninguém dormiu mais aquela noite. No dia seguinte, já tratei de procurar aluguel em outro lugar. E uns 2 dias depois, me mudei com a Isa para Taguatinga, outra cidade do Distrito Federal, com mais cara de centro urbano. Ainda hoje, toda vez que eu olho na direção da estrada de Braslândia, me volta na mente a figura daquele monstro. Esse é o meu relato, Ed. Confesso que eu não acreditava muito nessas coisas, mas foi preciso ver para crer. Galera, esse foi o relato enviado por Elton Souza, de Taguatinga, Distrito Federal. O Elton não acreditava muito em lobisomem, até o dia que deu de cara com a fera. E você? O que achou da história?
Deixe sua opinião, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o nosso relato nas redes sociais. O grande salve de hoje vai para os inscritos do canal: Regiane Martins, a Pati Rosa, o Reinaldo Alves e o Carpinteiro do Universo. A Tereza Cristina, a Meire Félix e o Peter Arruda mandaram fotos para o Fotossalve. Não se esqueça, o endereço de e-mail para enviar relatos e o número do grupo do WhatsApp estão na descrição do vídeo. Esse é o canal Relatos de Lobisomem, o canal de curiosidade sobrenatural. Ah!